Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 30, que diz: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à família de teu pai, estando eles ainda no Egito, sob domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Quando pecamos por ignorância, o nosso arrependimento nos leva a conseguirmos o perdão. Mas, se pecamos intencionalmente, as consequências serão mais graves, pois estamos conscientes daquilo que fazemos. Não ignore as advertências de Deus sobre o pecado, pois algo ainda que pareça bom, se estiver te afastando dos princípios e da verdade do Senhor, como pode te conduzir à salvação? Será que um Deus amoroso levará alguém à morte? Considere a situação no tabernáculo. Uma pessoa fazia uma oferta para ter seus pecados perdoados e os filhos de Eli roubavam a oferta e tratavam a atitude de arrependimento da pessoa com fingimento. Deus, em seu amor por Israel, não poderia permitir que esta situação continuasse. Ele permitiu que os filhos de Eli morressem como resultado da própria presunção arrogante deles. O fato de nascermos numa família cristã não nos faz automaticamente cristãos verdadeiros. O simples fato de sermos frequentadores de igreja não nos faz automaticamente cristãos verdadeiros. E integramos os mais diversos ministérios na casa de Deus não nos transforma automaticamente em cristãos verdadeiros. Os filhos de Eli foram constituídos sacerdotes religiosamente. Só estavam abaixo de seu pai, Eli, e mesmo assim não se importavam com o reino de Deus, não cumpriam suas funções e não queriam saber de obedecer a Deus. Nascermos, crescermos e aprendermos a palavra do Senhor, seus mandamentos, desde a infância, realmente é um privilégio. Todavia, se pessoalmente não tivermos nossa experiência com Deus, o desprezaremos à semelhança dos filhos de Eli. A palavra de Deus nos mostra que não basta ser escolhido por Deus para um determinado ministério ou propósito. É preciso levar a sério esse chamado, sob pena de desperdiçarmos os dons que Deus depositou em nós para que fôssemos úteis em sua obra. A vocação não correspondida é inútil. Que possamos, com base nessas atitudes dos filhos de Eli, ser pessoas mais gratas a Deus pelas oportunidades que recebemos e jamais desprezar a graça e o privilégio de servi-lo. Se você é cristão e tem filhos, não deixe de buscar e ensinar o caminho do Senhor, mas também instrua
esse caminho e a sua palavra, encorajando-os a buscá-los ou a buscá-lo sozinhos, no secreto, a fim de que experimentem dele e temam verdadeiramente. Assim, nem nós, nem os nossos filhos seremos julgados e condenados por Deus, mas passaremos todos da morte para a vida eterna. Se você é filho, perceba tudo que o seu Pai Celestial tem te ordenado e cumpra todos os seus desígnios. Fazendo assim, ordenará a bênção de Deus em tua vida e na tua geração. Que nesse dia possamos buscar a intimidade, o relacionamento, a obediência e a santidade, para glorificar o nome do Senhor em tudo o que fizermos. Porque, volto a repetir, nem tudo que tem aparência realmente serve a Deus. Assim como os filhos de Eli, independente se foram criados para serem sacerdotes, foram colocados para serem sacerdotes, tiveram ali a posição do sacerdócio, mas, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. O coração, ou melhor, a riqueza deles, o tesouro deles, não era viver a presença de Deus, não era viver o chamado de Deus, não era viver as coisas que Deus assim preparou para a geração deles e para a vida deles, mas sim viver para os seus próprios deleites, desejos e vontades. Que possamos ter esta compreensão. Onde realmente nós estamos? Quais são os dons que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo com tudo que o Senhor colocou em nossas mãos? E o chamado, o dom, o ministério que Deus nos deu, nós estamos fazendo com que haja a excelência daquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Simplesmente para nós não cairmos numa falsa religiosidade e muito menos numa falsa obediência ao Senhor. Então perceba tudo isso e deixe com que o Senhor te mostre qual realmente é o seu chamado, qual é o seu posicionamento, o que o Senhor Ele quer de você, mas não faça ao contrário, mas permaneça naquilo que o Senhor Ele colocou em suas mãos e se aperfeiçoe todos os dias para que a glória do Pai seja revelada na profundidade daquilo que o Senhor Ele te chamou. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado por nos dar a condição de viver o seu evangelho e de viver o seu querer conforme a sua vontade. Mas não nos deixe ficar desapercebidos como os filhos de Eli, que acreditaram, Senhor, que o jeito que eles estavam fazendo, ou as coisas conforme os desejos e as vontades deles, não seriam, Pai, contempladas por Ti, Senhor, e não seriam visitadas por Ti. E mesmo assim, Senhor, o Senhor ainda mostrou que, mesmo diante destas situações, ó Pai, a incumbência maior ainda é do Pai, porque o Pai assim permitiu. Ele permitiu que os filhos continuassem fazendo isso. Quando não há limites e quando não há um posicionamento daquele que é o responsável para poder ensinar, os filhos acreditam que podem fazer o que quiser e são criados sem limites e sem o temor ao Senhor. Então que o Senhor possa nos ensinar e nos dar a direção para não somente nós, mas também, Pai, nós ensinarmos a todos
tanto os filhos de sangue quanto os filhos espirituais, a serem aquilo que o Senhor os chamou a ser. Ensinar e começar, Pai, a continuar a fazer o melhor, a realizar aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Que em nome de Jesus que o seu reino seja estabelecido em mais este dia. E juntos possamos, Pai, ter esta compreensão e esta profundidade para poder viver este relacionamento que o Senhor assim o quer de nós. Não, Pai, aquele relacionamento, Pai, com segundas intenções, mas com a intencionalidade de viver tudo que o Senhor preparou para nós. De viver, Senhor, em santidade, em obediência, em busca, em renúncia e entrega dia após dia para poder realizar tudo o que o Senhor assim determinou para nós. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar, Senhor querido, o pão na mesa deste teu filho. Antes, revele, Senhor, e faça com que o seu querer seja manifesto. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti por este dia. Somos gratos, ó Senhor, pela Sua abundância. E muito obrigado, Senhor. Sim, Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Que não fique, Senhor, mais nada da maneira que está, antes tudo seja transformado para louvor da Sua glória. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.